Está entrando no ar o programa Te-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa Te-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Nossos convidados de hoje são muito especiais, alegres, criativos e com muito conhecimento. Vou começar apresentando o professor José Zanella. Tem mestrado em Engenharia de Produção, Gestão de Produção e Engenharia Civil pela UFSM, especialização em Matemática pela UFRJ, licenciatura plena em Matemática também pela UFSM. Como engenheiro civil, dedicou-se a projetos de estruturas em concreto armado. Exerceu o magistério superior na UFSM nas áreas de matemática financeira e matemática aplicada nos cursos de graduação em matemática, administração, ciências contábeis e economia e engenharia econômica em cursos de pós-graduação em controladoria, nível de especialização. Foi chefe do Departamento de Matemática da UFSM. Atualmente é vice-presidente do Círculo Friulano, que eu vou assassinar a pronúncia, tá? Já peço desculpas. Certinho. Da Associação Italiana de Santa Maria, sendo responsável pela organização anual do curso de Introdução à Arte do Mosaico em Santa Maria, pela realização anual do projeto Conoscendo e o Friuli, nas cidades de Sobradinho, Santa Maria e Jaguari, pelo envio de jovens ao Friuli, para os cursos de mosaico em Spilimbergo e Valori Identitari e Imprenditorialità na Universidade de Udine. Membro do Comitês Rio Grande do Sul, Comitê dos Italianos. Desde 2022 até 2025, exerceu o cargo de cônsul honorário da Itália em Santa Maria. Fiquei pensando nos meus bisavós, se já não estivessem mortos, iam morrer com o meu italiano. Professor Zanella, seja muito bem-vindo. Obrigado. O professor Dilson Nicoloso Sequim é arquiteto e urbanista, mestre em engenharia de produção, doutor em geografia, professor aposentado da UFSM e artista plástico. Professor Dilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. A professora Maria Medianeira Padoim, minha professora titular do Departamento de História da UFSM, vice-coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação em História e do PPG Patrimônio Cultural. Integra a coordenação do Comitê Científico do Geoparque Quarta Colônia, representante da UFSM na Comissão do Estado do Rio Grande do Sul pelos 150 anos da imigração italiana.
Seja muito bem-vinda, professora Medianeira. Muito obrigada. Luiz Gonzaga Binato de Almeida, arquiteto formado pela URGS, foi professor na Unicinos, UFSM e UBRA. Exerceu cargos na área de patrimônio, por exemplo, diretor do Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria e região, e diretor do patrimônio na Prefeitura Municipal de Santa Maria. É autor dos livros Retratos e Memórias e Teatro 13 de Maio, um espetáculo de história, e coautor de diversas obras nessa área. Por 10 anos manteve a coluna Imagens da História no jornal A Razão. Atualmente colabora na página Memória do Diário de Santa Maria. Com mais de 1.400 artigos publicados nesses periódicos, é referência na área de patrimônio cultural em nossa cidade. Inveterado viajante, costuma percorrer caminhos do mundo em busca da fruição do que melhor produziu a humanidade. Professor Binato, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade também. Bom, quando eu enviei o roteiro para vocês, o professor Binato e a professora Medianeira já sabem. Eu retirei 2 perguntas. Não tem problema. E essas 2 perguntas vou fazer ao professor Zanella e ao professor Dilson, mas a professora Medianeira e o professor Binato também terá outra pergunta surpresa. Ótimo. Vivemos de surpresa. É verdade, isso é bom. Essa época está fértil nisso. Sim. Então, professor José Zanella, o que te move? Em se tratando de cultura italiana, tudo me move. A gente tem uma certa respira isso desde que a gente se entendeu como italiano. Eu venho de uma região meio de Frederico Westphalen, vim estudar em Santa Maria, e logo nos primeiros meses eu me inscrevi na Associação Italiana para fazer italiano, porque na minha casa se falava o dialeto, mas eu percebia que faltava alguma coisa, que não era exatamente aquilo e que tinha mais coisas a aprender. E me integrei de tal forma que fui persistindo no tempo, insistindo no tempo, aprendendo a língua, fazendo a minha cidadania de toda a família, visitando os parentes. Hoje temos um fluxo de ida e volta com os nossos parentes na Itália, que cada ano eu visito e eles nos visitam, ao menos isso. Então se criou, me move, isso tudo me move. Me move também pelo fato de ter participado, sido professor aqui por 32 anos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e que a convivência com pessoas que estudam, com pessoas que pesquisam, com pessoas jovens que movimentam e que criam, que dão uma alma para tudo o que se fazia, me moveu a ser professor. Me levou a ser professor ainda quando frequentava matemática, depois quando frequentei engenharia, quando fiz meu mestrado no Rio de Janeiro. Enfim, as coisas foram se somando e me trazendo, embora seja de uma área que parece estranha, ser matemática e matemática financeira e tal, eu tenho um segundo lado aí, que é o lado da etnia, o lado que me fez pensar, e até hoje, mesmo fora fui agente consular por um tempo, vencido o prazo regulamentar, digamos assim, compulsório, eu ainda continuo a prestar auxílio às pessoas que me procuram. Isso move a gente. Isso é um intercâmbio, a gente sempre aprende. A gente sempre aprende, a cada momento se aprende. E eu fico contente de poder estar aqui com essa mesa seleta aqui, que na verdade participamos de um trabalho conjunto. Eu tive a honra de coordenar de uma certa forma, espero ter feito de modo que tenha acontecido tudo como se esperava, e saiu um belo trabalho que certamente vamos falar depois. Isso. É um prazer estar aqui e agradeço vou aprender também aqui. Professor Dilson, o que te move? Então,
Hoje eu acredito que é a pintura, né? Antes eu era dedicado à academia, né? Então, depois de aposentado, então me dediquei especialmente à pintura, à arte mesmo, né? Mas sempre com foco voltado para a cultura, né? Então, assim, eu sou um apaixonado pela Quarta Colônia. Meus pais são originários dessa região e isso sempre me manteve ligado, né? Então, desde o tempo quando era criança, a gente visitava parente, coisa assim, né? Eu via os casarões, via uma casa antiga, um cemitério, uma igreja, uma capela, e sempre isso beliscava a gente, né? E isso foi não crescendo. Então, assim, ó, eu comecei como estudante no Silão Rosa, aprendi a desenho arquitetônico, né? E logo depois eu consegui um emprego numa firma de engenharia, e aí eu me dediquei ao desenho de arquitetura e fui indo até quando eu entrei no curso de arquitetura. E eu acho que a arquitetura meio abriu esse caminho entre cultura, arte, né? Enfim, todos esses caminhos que a arquitetura nos possibilita, né? E hoje eu posso dizer assim que eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que a gente está fazendo na Quarta Colônia, não só como colaborador no Geoparque, né, mas também para a cultura da região. Nossa, que legal. Bom, eu como uma curiosa e sempre na busca de entender o humano, eu gosto sempre de fazer no início essas perguntas assim, ó, que faz pensar sobre si mesmo. Então, vou começar com a professora Medianeira. Se a senhora pudesse mudar alguma coisa em sua vida, o que mudaria? Uma boa pergunta. Que bom dia, né? E a todas e todos aqui nos ouvindo. Eu nunca me fiz muito essa pergunta, para dizer a verdade, porque eu penso sempre no presente para o futuro, apesar de ser uma professora de história com base no que foi feito, porque aquilo que às vezes a gente toma rumos ou decisões que não dão certo, eles nos ensinam, né? E às vezes a gente está onde está, de uma forma ou de outra, por essa caminhada, né? Eu acho que talvez eu fosse ser um pouco mais corajosa, viu? Se eu fosse mudar um pouco na minha vida, né? Em algumas decisões, talvez eu fosse ser um pouco mais corajosa, antecipadamente, né? Em decisões talvez de participar, que às vezes a gente tem alguns convites, né? Olha, concorre a isso, assume tal coisa, e às vezes a gente se acha na condição que a gente não tem condições de, né? Ou perspectiva, né, de fazer. Então, as reflexões acabam levando essas possibilidades, né? Essas mudanças. Mas a minha vida, como eu digo, com erros e acertos, né? A gente chega onde está exatamente por eles, né? Então, nesse momento, é essa resposta que eu te dou. Mas posso pensar para a próxima, com mais atenção. Muito bem. E o professor Luiz Gonzaga, se tivesse como mudar alguma coisa, o que mudaria? Está preparada a resposta. Está no gatilho aqui. Eu me aposentei muito cedo. A primeira vez aqui na Federal, questões de legislação da época, com 49 anos eu estava me aposentando. E se os alunos daquela época, veja bem, já estou com 77, há quanto tempo faz isso, né? Eu já dizia nos últimos semestres, pouco antes de me aposentar no curso de arquitetura, eu já dizia que se eu recomeçasse a minha vida, eu não seria arquiteto, embora admire muito, goste muito de todas as manifestações artísticas, que inclusive reforço assim essa questão aqui com a presença do Dilson. Eu acredito que a arquitetura seja arte, uma das tantas e mais importantes artes, talvez, que às vezes é contestado, fica só na tecnologia e tal, mas eu acredito que seja arte. Mas eu me dediquei muito à questão patrimônio,
por questão de gosto, de afinidade, por isso que eu gosto de viajar. Quando falo ali, justamente eu procuro sempre em qualquer viagem, o meu roteiro são os bens considerados patrimônios pela Unesco, né? Bom, mas eu já dizia e repito aqui, hoje eu acho que é muito importante a arquitetura, é muito importante o patrimônio, é muito importante a história, mas acima de tudo hoje em dia o planeta. Então eu dizia, hoje eu me dedicaria à ecologia, porque tudo é importante, mas essa questão é vital, a questão da ecologia. Eu acho que eu disse isso no último programa, né? E talvez por a questão da idade, cheguei à conclusão que a gente vale pelo que a gente for útil. Ou útil para a família, ou útil para o edifício, ou para o bairro, ou, se possível, para a nação. Ou seja, o que sobra de importante é o que nós realizarmos de bem. Não é questão religiosa, é questão de moral mesmo, de ética, né? Então, dentro disso aí, eu seria bem mais, talvez a idade me levou a isso, da linha linha humanitária, né? Ou seja, então, ecologia e o homem acima de tudo. Eu compartilho dessa Mas é a idade visão. que traz isso aí, né? Bom, vamos falar desse álbum maravilhoso que surgiu, que foi construído em várias mãos, né? Que é o álbum comemorativo dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que foi organizado pela UCS e Consulado Italiano no Rio Grande do Sul. E aqui em Santa Maria, o organizador desse lindo projeto foi o professor José Zanella. Bom, só para completar um pouquinho, falando o que eu faria antes, o que eu teria feito. Eu acho que teria, professora Medianeira, feito tudo antes. Porque parece que a gente chega no final, a idade vem chegando e parece que a gente não fez tudo que poderia ter feito. Mas vai sempre ter mais. Então, mas eu ia dizer para o professor quando mas ele vai falou, sempre ter mais o que fazer, viu? Pode saber. Exatamente, mas eu ia dar uma complementação para o professor Binato, dizendo que é sempre tempo, professor. Sim, o professor, sim, tempo, não. O professor fala da urbanização, é sempre tempo, o senhor pode fazer. Sim, mas sim. voltando ao álbum da comemoração dos 150 anos da imigração italiana, explicar primeiramente o que é esse álbum. Esse álbum nasceu de uma ideia do senhor cônsul, Valério Caruso, que entendeu que se poderia fazer um álbum com algo mais, envolvendo praticamente todo o Estado. Não existe uma obra mais completa, não é uma obra, digamos assim, detalhada, mas é uma obra, ao menos a nossa participação aqui, que os nossos professores, eu primeiro tenho que agradecer a todos os professores, e eu vou tomar a liberdade de citar quem participou do álbum, a professora Maria Medianeira, o professor Jorge Alberto Soares Cruz, o Ricardo Comerich, o professor Luiz Gonzaga Isaia de Almeida, o professor Moacir Bolzan, a Caroline Sereta, Seura Fernandes, Gaspar Mioto, Maria Catarina Titolina e Dilson Nicoloso Chequim. Esses são os artífices, né, os trabalhadores que realmente fizeram e que me aguentaram quando pedia para modificar alguma coisa em função... Sugeria, porque eu não determinaria, eu sugeria que se modificasse e ao final ficou um belo trabalho. Como ele nasceu, então? Então, nós temos hoje 5 agências consulares no Estado que colaboram com o consulado italiano. A ideia do senhor cônsul com os professores da Universidade de Caxias foi mapear o Estado pelas agências consulares. Para termos uma ideia, existe Santa Maria, Passo Fundo, Rio Grande, Erechim, Porto Alegre, que é o consulado, né? E Caxias, Bento Gonçalves. São essas são 6. São essas as agências consulares que pertencem ao consulado e que prestam um trabalho de assessoria ao consulado. Então, ficou a cargo de cada agente consular, no caso de Caxias é um cônsul honorário, cada agente consular honorário de organizar um grupo de trabalho. Eu tive a felicidade de encontrar
não só a disposição, mas o entusiasmo dos professores. E isso ficou claro pelo trabalho que saiu. É um trabalho que deve estar com 15 páginas, em torno de 15 páginas, com um tratamento abordando as seguintes temáticas. Foi orientação dos professores dividir em paleontologia, religião e imigração, onde a professora Medianeira e o professor Jorge ficaram responsáveis. O tema sustentabilidade, meio ambiente e educação patrimonial, o professor Moacir, o professor Jorge e a professora Medianeira. Festas, gastronomia, religiosidade, o professor Ricardo e a professora Caroline. Arquitetura rural urbana, o professor Binato e o professor Gilson. Empreendedorismo, trajetórias, o que aconteceu, casos, cases específicos, a professora Seura e o professor Gaspar. E a produção científica e literária, a professora Maria Catarina. Então, é um grupo seleto que eu tive alguma dificuldade não no sentido de que dificuldade de relacionamento, mas dificuldade de fazê-los sintetizar tudo que eles sabem sobre os temas. Na verdade, fomos muito felizes e eu fiquei muito contente. Tivemos já uma manifestação do senhor cônsul que disse que verificou o trabalho, deu uma olhada, ainda não teve o original em mãos, mas olhou o material e achou interessante a forma como nós tratamos. Cada agência consular colocou. Como nós aqui temos a universidade, que é um grupo seleto e que temos uma referência, realmente ficou um trabalho excelente e aborda essas temáticas, onde talvez cada um desses professores poderia fazer um apanhado, se é que há tempo para isso. Mas os 150 anos de colonização italiana no Rio Grande do Sul, de imigração italiana no Rio Grande do Sul, é um marco importantíssimo. Na semana domingo passado, nós tivemos a abertura do Festival de Inverno e o senhor cônsul falou que comemorações numa das entrevistas, acredito que foi até para a Rádio Universidade, ele destacou que as comemorações dos 150 anos vão até maio do ano que vem. Ele quer que vá até maio do ano que vem, ou talvez até mais. Mas por quê? Porque há muitas comemorações. São grupos que se posicionam. Quem se colocou em Santa Maria, na Quarta Colônia, que se colocou em Jaguari, que tem uma história diferente. São histórias diferentes. São caminhos percorridos, resultados diferentes, todos interessantes, todos importantes para a comunidade, que colaboraram para que se construísse uma comunidade diversificada, mas com aquele nosso toque italiano de festas, de alegria, de religiosidade, de arquitetura marcante. Fomos às igrejas aqui, Aldo Locatelli está em quase todas. Quer dizer, nós temos assim, referências. Né? Os capitéis, que é uma cultura que eu fiquei impressionado. Os livros que saíram na Quarta Colônia agora são importantíssimos. É uma coisa que se precisa evoluir nesse sentido. Eu estou começando a gostar disso agora. Então, professor, eu evoluí também, professor. Bom, né? A abertura foi no dia 27, né, de julho. Sim, o senhor cônsul esteve presente e me recordo que numa das entrevistas ele fez referência a que as comemorações devem continuar pela quantidade de eventos que tem. Bom, e eu gostaria de saber desse capítulo, dessa participação do professor Binato e do professor Gilson nessa questão da arquitetura. Bom, eu vou falar um pouquinho antes, porque é mais importante a palavra do Gilson. Não. Porque se não é muito, porque além da arquitetura tem a questão da exposição. Sim. Então eu vou fazer uma introdução aqui. Eu me detive mais na questão da arquitetura urbana em Santa Maria. Nós temos a arquitetura rural e a urbana. E muitas pessoas, quase todas as pessoas de Santa Maria, ou os visitantes, ou os moradores, passam e não sabem a mão de obra em termos de projetos e construções que são de uma certa época, do início do século XX, são século XIX, as mais belas de Santa Maria,
é uma mão de obra italiana, tanto no projeto como na construção. Então eu me detive principalmente naqueles natos, ou seja, nós temos César da Corso, que nasceu na Sardenha e construiu obras importantíssimas que estão ainda até hoje. Por exemplo, o primeiro pavilhão do hospital, a execução dele, a primeira sociedade italiana da cidade, que fica na atual Rua Otávio Binato, esquina com a Vale Machado, que depois foi bispado, mas na verdade foi construído para a primeira Società Italiana de Santa Maria, que, por coincidência ou não, hoje pertence ao nosso amigo Zanella, faz parte do condomínio da família ali, né? É uma obra realmente foi muito importante, foi um pouco deturpada com o tempo, mas o Zanella valorizou aquele patrimônio. Poderia ter destruído, né? Mas pelo contrário, valorizou. E outras obras também, tem os irmãos Grassi, que eram de Castrono, eram dois irmãos que tiveram fábrica de materiais de construção, construíram o colégio, por exemplo, das irmãs, o Santana, residências pela cidade toda. Então, saliento essa questão das mais importantes obras daquela época, século XIX, final do século XIX e nas primeiras décadas do XX, como projetos de arquitetos ou consultores italianos que não tinham formação acadêmica, mas tinham uma erudição tal invejável, pode-se dizer. E aproveito justamente como a arquitetura, um suporte da arte. Que bom que Santa Maria tem as belíssimas pinturas de Aldo Locatelli, com as decorações de um companheiro dele que veio também, que é o Emílio Cessa. Então, faz parte de um roteiro importantíssimo no Rio Grande do Sul. E eu acho até que não, por mais que se divulgue, ainda não está devidamente divulgado. Eu agora estou trabalhando diretamente, praticamente, com o ator, que é um jovem padre, né? Lá agora que está lá na catedral, e nós estamos meio assim que estimulando um ao outro para que a própria catedral tenha pessoal para eventualmente mostrar. Tivemos a sorte, há pouco tempo, ele me falou, teve a filha do Locatelli visitando lá. Eles nasceram em Pelotas, o filho, depois a filha. Hoje ela mora no Acre. Cristiana, né? Duarte é o sobrenome, Locatelli Duarte. Né? Então, isso tudo eu acho que cada vez mais nós temos que ver para o lado da italianeidade, porque ele era um italiano que adotou essa pátria com muito orgulho. Ele praticamente deixou de ser italiano, de dizer, hoje meus filhos são brasileiros, eu sou um gremista. Adotou toda a cultura nossa, pena que ele morreu com apenas 47 anos, então ele já estava passando para uma outra linha menos figurativa, pelo menos mais expressiva, ele faleceu. Ele mas podia ser marca. colorado, né? Podia ser, pelo vermelho que está aqui, né? Eu também. Aí ele seria completo, né? Mas não é possível ninguém completo. Agora eu passo então para o nosso colega ali. Então, quando eu fiz o mestrado em engenharia de produção, né, o meu orientador disse assim, não, vai fundo, pesquisa o desenho dos casarões da Quarta Colônia. Né? Então eu fui assim, bastante dedicado no sentido assim, de descobrir como eram feitos esses casarões, né? Como é que era o fazer da época. Né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Hoje tu tem motosserra, hoje tu tem qualquer aparelho elétrico, tu faz, serra fácil, faz. Antigamente era tudo na mão mesmo, né? Então era muito difícil. Então eu fui e pesquisei toda a tipologia dos casarões, que tem uma variação assim, bastante pronunciada em termos de tipologia, entre um desenho e outro, né? E entre a cozinha separada ou não, ou quando ela se agregou ao sobrado, nesse sentido assim. Então, além da tipologia, também o sistema construtivo, né? Onde a captação de materiais geralmente era do próprio local, né? Como não tinha tábua, por exemplo, não tinha tijolo, tu tinha que fazer o tijolo para fazer a sua casa, e assim vai, né? Então, nesse tipo de abrangência que eu me meti, né? Depois, então, no doutorado, então, eu continuei eu peguei essa linha, né? E fui em cima de todos os casarões da Quarta Colônia, ou seja, dos 9 municípios, né? Então, eu fiz
com a minha caminhonetezinha, como diz o meu neto, com a minha carrocinha, né? Eu fiz mais de 4.000 quilômetros andando nos 9 municípios atrás de Casarões. Então, eu tenho assim o mapa da Quarta Colônia já decorado, né? E aí o meu orientador, então, incentivou, né, a fazer esse tipo de trabalho, mas sempre associado com algum elemento da geomorfologia, né, da geologia, coisa assim, porque era vinculado ao Geoparque. Então, o meu trabalho, de certa forma, ele veio enriquecer também o conteúdo do Geoparque, né? E nesse ínterim, né, como eu tinha essa dedicação de pintura a óleo, desenho, coisa assim, né, eu, por diletantismo, comecei a fazer algumas aquarelas, né? E eu vi que o incentivo dele se pronunciou, né? E aí eu fui não crescendo e não parei mais. Então eu estou assim focado na arquitetura mais rural do que urbana, né? Porque naquela época, para fazer tanto a urbana quanto a rural, talvez eu precisasse mais 4 anos para fazer, né? Então eu me dediquei só à área rural mesmo, né? Então, assim, eu ainda estou fascinado por isso. É uma lástima que muitos elementos, muitos indivíduos desses estão se deturpando no sentido assim de caindo, descaso, né? Infelizmente, é uma pena. E até comentando esses dias com outros colegas, né, que a gente acha assim que as prefeituras da Quarta Colônia têm pouca atenção para isso, né? O que está mantendo isso de pé hoje é só a parte religiosa, praticamente, né? São os capitéis, alguns que as famílias cuidam, né? As capelas, as igrejas, os cemitérios, que esses realmente são mais fáceis de manter e conservar, né? Enquanto que aquela propriedade particular, que tem o seu casarão lá, que tem alguns ainda, muitos que eu vi aí, feito com tijolo adobe, tijolo cru, né? O próprio casarão nosso lá tem uma parte de cima, é tudo com tijolo cru, né? Então, assim, como é que o nosso clima suportou isso, né? Essas condições suportaram o nosso clima úmido, frio, né? E não se esbrugaram, como dizem, não se desmancharam, né? Então, significa que era uma construção muito sólida, muito bem feita, né? Muito bem... que era o típico daquilo que existia lá, né? Então, os italianos, quando vieram para cá, eles sabiam fazer aquilo que representava lá. Então, por isso que a gente vê ainda alguns elementos, né, no meio da paisagem, assim, perdidos, né, com aquele ar diferente, talvez uma nostalgia italiana, assim, né, de fundo. Nossa, que legal! E professor Dilson, de 27 de julho a 3 de agosto, aconteceu em Vale Vêneto a exposição Del Tempo dei Nonni. Isso. Não, depois eu não vou poder me ouvir, né, do fiasco. Então, a medianeira que me ajudou, né, nesse sentido, e a nossa curadora lá. E, então, assim, ó, eu conversando com a Jacinta, que é como é que ela era? É diretora do museu, né? Ela foi bastante solícita comigo, disse, não, claro, vamos fazer de alguma maneira, temos que fazer. Ela disse, mas eu não tenho sala, diz ela assim. Eu disse, olha, Jacinta, pode ser até na escada, né? Pode ser até na escada. E aí surgiu a oportunidade, o último andar lá, né? A gente conseguiu colocar algumas aquarelas, mas essas aquarelas que tem lá é exclusiva de Vale Vêneto, né? Então, tentei focar só em Vale Vêneto. Claro que a minha dedicação hoje ela vale para todo o território, né? Inclusive a alemã também, né? Inclusive eu comecei com a cadeia agudo, né? Com a arquitetura dessa região dos alemães. Aí. Enfim, estou aí e a obra, a exposição, segundo a Jacinta, talvez ela até prorrogue por mais tempo lá, porque, enfim, esperamos que vocês gostem do que eu tô fazendo, né? Espero que prorrogue. Professora Medianeira, e a sua participação nessa obra, no álbum? O álbum é algo muito importante, né? Porque a gente sabe que o que fica para a memória e com o tempo? Exatamente as obras, né? Em vários sentidos, né? Então, este álbum que foi coordenado pela Universidade de Caxias, né, professor Antoni,
e pelo consulado e os agentes consulares nisso, estão permitindo que a nossa região, né, a Quarta Colônia, e a abrangência da própria agência consular, que é para além disso, né, que o processo imigratório, mas com esse foco mais a essa região da Quarta Colônia Imperial Italiana, que levou o nome de Colônia Silveira Martins, ficasse presente, e isso é um registro para o tempo. Porque nos álbuns anteriores, né, praticamente a Quarta Colônia não ficou registrada. Nem aparecia. Né? Inclusive, às vezes, quando a gente fala, quando nós tivemos uma reunião em Bento Gonçalves em janeiro, uma pessoa, né, veio conversar comigo e disse assim: qual é a cidade? Eu não conheço a cidade Quarta Colônia. Então, é algo muito interessante, eu digo, em pleno século XXI. Né? Então, de uma maneira ou de outra, o trabalho ali nosso foi demonstrar um pouco do registro dessa história, desse processo histórico, né, da criação dessa colônia, e também da construção de uma identidade de pertencimento que foi se fortalecendo muito a partir da educação patrimonial. Além das questões familiares, mas o trabalho da educação patrimonial com as prefeituras, desde o José Itaqui e com a construção do Geoparque, é muito importante. Porque você valoriza os estudos a partir da tua realidade, valorizando esse patrimônio. Inclusive, a questão das nossas matas, das nossas águas, faz parte desse patrimônio. É um patrimônio ambiental e é relacionado dentro desse nosso patrimônio natural e cultural. Faz parte porque é exatamente essa convivência e a forma de tratar tudo isso que mostram como que uma sociedade se organiza. Então, isso é bem importante. Então, a gente tentou mostrar, né, a importância desse processo histórico, e especialmente aqui na Quarta Colônia, com a questão do Geoparque, porque o Geoparque, ele vem valorizar os estudos científicos da paleontologia, a preservação de aqueteus fósseis mais antigos do mundo, mas muito em cima do que é a sociedade. A sociedade é o seu patrimônio, né, a sua construção e como ele convive com isso. Então, nesse álbum, a gente registra esse processo, todos esses valores todos da nossa cultura, a questão arquitetônica, a questão religiosa, a questão da gastronomia, né? A questão da vivência em comunidade e os empreendimentos que vai ter aqui, né? E o trabalho, por exemplo, deste álbum, então é um registro para a história, né? Presente e futuro, então ele é muito importante. E é um reconhecimento também dessa sociedade do Rio Grande do Sul e ali também do trabalho do consulado italiano com a nossa região, né, e com a nossa história. E, ao mesmo tempo, é um reconhecimento, como o Zanella falou, da produção feita na Universidade Federal de Santa Maria, especialmente. Né? Porque são os estudos, são pesquisas que estão aí levando uma forma de comunicar para todos, né? De uma linguagem para todos. Então, o que leva a esse conhecimento, leva a uma experiência que é muito importante. E aí eu posso linkar também com a questão da própria exposição do Dilson. Eu sou uma admiradora dos trabalhos do Dilson, ele sabe disso, né? Todo o material, o dossiê do Geoparque, que foi a proposta para a Unesco, todo o material, a capa e a parte interna toda foi como pano de fundo, né? As aquarelas do Dilson da Quarta Colônia, que estava no seu trabalho de doutorado. Então, todo o material é fundamentado mostrando a beleza da nossa região a partir das aquarelas do Dilson, né? Então, quando o Dilson organizou a exposição em Vale Verde e me convida ali para ser curadora, eu fiquei muito feliz, porque o trabalho dele é a arte e a história, porque é um registro, é fonte histórica. Então, a gente vai ver que daqui a um tempo, infelizmente, às vezes, por nós não darmos uma atenção devida às fontes, como é num casarão, não só pelo sentimento e também imaterial, familiar, mas da forma de construção e de um processo, né? Isso vai ser registro histórico. Existiu na nossa região essas questões todas, né? E como isso se dava, por isso que ele comentando, numa construção tu tem, né, lá
A pedra feita de basalto é de um período histórico. A de granito é outro período histórico. Né? Cada tipo de pedra ou de material feito, tu conta a história da terra ali. Sim. E da comunidade. Né? Então, isso é bem importante, essa divulgação, né? Essa valorização do trabalho ali e a importância de estar no museu, que é um belo museu da nossa região, o Museu Eduardo Marcuso, né? Que é da imigração italiana, que vem valorizar também essa arte e essa história, né? Esse registro histórico que nós pretendemos, né, Gilson? Organizar a exposição ampliada da região aqui na própria universidade, a gente tem conversado, e também em Porto Alegre, né, em função das comemorações. E antes de eu parar de falar, essa semana eu estive, né, com o coordenador da comissão dos 150 anos da imigração italiana do Rio Grande do Sul, juntamente com a prefeita de São João do Polesine, a Jaqueline Milanese, e nós conversando com ele, como a Quarta Colônia, os seus 150 anos oficiais, pode-se dizer assim, né, será em 2027, quem sabe esse decreto não só vá até maio, mas vá até 2027, né, para exatamente fazer uma referência específica, né, a essa região, a todas as regiões, a todas as colonizações, né? Então, nós estamos com essa bandeira agora também, né? E surgiu essa ideia dentro do próprio, com o secretário de Cultura também, do Estado, e de Turismo, né? Então, é bem importante. Então, vamos ver o que isso vai demandar. O que eu acho, só assim para acrescentar, acho importante, né? É justamente a autodescoberta, né? Que cada região, nós levamos algum tempo para decidir o que colocar de mais típico, mais original. E se nós temos essa necessidade, imagina as outras colônias, primeira, segunda e terceira, com relação à quarta, que sempre foi colocada de lado, né? Então, que esforço nós temos que fazer para nos descobrirmos, para poder mostrar e nos inserir, mas estamos conseguindo, né? Então, isso é que é importante, essa publicação, porque ela vai ser um panorama geral de todo o Rio Grande do Sul com as suas diversas regiões. Ou seja, nossas 15 páginas, que deu bastante trabalho, inclusive para a professora condensar tudo isso, né? Mas vai fazer parte de um todo extraordinário e original. Sim. Que é a grande publicação, a soma de todos esses trabalhos. Só para acrescentar também, a professora Medianeira colocou bem de uma forma geral, e eu preciso destacar algo mais, digamos assim, que se resume no tempo e se projeta para o futuro. As referências que foram colocadas, uma das ideias que foi apresentada, já que não se pode colocar todo o trabalho que os professores colocaram, já que não se pode colocar todo o trabalho em 15 páginas, vamos dar o máximo de referências. São quase 3 páginas de referências bibliográficas, referências que vão levar aos temas. Ou seja, é uma oportunidade. Quem olha, vê o trabalho, a nossa participação aqui, vai verificar que há bastante referências científicas aqui, de que podem ajudar a compreender a nossa região. Muita gente pesquisa. No meu trabalho como agente consular, eu recebi inúmeras solicitações. Nós precisamos saber que a Quarta Colônia é a nossa região é uma das regiões que mais exportaram pessoas, famílias que foram para aqui dentro do próprio estado, emigraram para outras regiões do estado, Santa Catarina, e migraram para o centro do país e o norte do país, norte e nordeste do país. Ou seja, essas pessoas buscam referências, era inúmero, era sempre, eu dava sempre como referência o Frel, o nosso amigo Frel, Walter Frel, do CPG. Centro de Pesquisa Genealógica de Nova Palma. Ou seja, tem interessados, só que não tinha referências, ou as referências estavam espalhadas. Esse trabalho condensa, além de uma pincelada geral, que quem o ler vai ter uma ideia, olha, existiu algo importante naquela região, como ela evoluiu, mas de onde é que vamos buscar? Aqui tem, se nós olharmos, nós vamos encontrar aqui festas e utopias no Brasil colonial.
obras de diversos autores, que, é claro, não participaram do projeto, mas merecem ser citados e são algo importante para pesquisa e para conhecimento. Sim. Para conhecer a região, o turismo é importantíssimo. É possível investir no turismo, né? Porque o turismo, além do conhecimento, gera emprego, gera desenvolvimento. Mas é possível investir no turismo sem degradação da natureza, porque outras regiões, né, também de imigração italiana, alemã, polonesa, investiram tanto no turismo que esqueceram da natureza. Né? Até conservam algum patrimônio, casarões, mas o que tinha de natureza ou está poluído ou não existe mais, né? Árvores. Então, é possível unir as duas coisas, a preservação da natureza e investir no turismo? Com certeza. Esse é o grande desafio das sociedades. Né? Esse equilíbrio. Então, por isso que unir conhecimento produzido e pesquisado nas universidades com os gestores e com a comunidade, isso é fundamental. O porquê da educação patrimonial? O porquê de uma educação patrimonial vinculada a um geoparque? O geoparque é exatamente isso também, né? Porque ele vê no turismo e no geoturismo, no turismo patrimonial, cultural, a grande forma de desenvolvimento sustentável da região, né? E a importância da consciência disso, dos poderes instituídos todos da região, como a educação desde a alfabetização, exatamente mostrando como eu cuido, preservo a minha região, mas como eu também desenvolvo ela. Por isso que preservar dentro desta visão é também inovar hoje em dia, né? Então, o turismo é um dos grandes braços de soluções que nós temos, mas com o vínculo dessa preservação. E o preservar é não só a comunidade, mas a comunidade, a forma pela qual ela vai trabalhar essas questões em relação a quem ela vai receber. Porque também ela vai educar o visitante a saber valorizar o porquê que existe isso aqui, o porquê que essas belezas existem, porque existe uma política, uma educação política, né, um desenvolvimento sustentável que nós queremos preservar. E isso é a nossa grande inovação, né? Então, o turismo, evidentemente, então, por isso, o papel das universidades é muito importante. É muito importante esse diálogo, né? A questão do desenvolvimento junto com essas tratativas para colaborar, não só colaborar efetivamente, exatamente para evitar esses exemplos negativos que nós temos, né? E além disso, pelo que eu saiba, pode ser que eu não esteja bem ao par, o fato da Unesco ser, vamos assim, que dá todo esse suporte, essa decisão toda, então isso garante, vamos dizer assim, essa questão também da ecologia, né? E essa uma questão de observação que eu tô muito presente lá em Vale Vento, né? O fato de ter a família ter adquirido um sobrado lá e a gente ter reconstituído ele, né? Mas dentro do povoado, assim, a gente percebe o que mudou de um tempo para cá, né? Em termos de movimento, de todos os dias, não vou dizer todos, mas quase todos os dias tem um ônibus do Uruguai ou da Argentina por ali. Claro que o atrator provavelmente deve ser a Termas Romana, né? Mas quem vai na Termas Romana ou no Poço Bom, porque é um caráter religioso, né?
o pessoal quer conhecer a redondeza, né? Então, assim, é impressionante o que mudou de um tempo para cá em termos de movimento, né? Até eu tenho um amigo meu que sempre diz assim, ó, engraçado esse lugar aqui parece morto, não tem ninguém na rua, não sei o quê. Eu digo, olha, é uma região bastante rural, provavelmente estão na lavoura, coisa assim, estão trabalhando, né? Agora tu espera na hora da missa para te ver quanta gente vai estar aqui. Existe algo também muito importante. Eu sempre que faço minhas viagens na Itália, tenho ido algumas vezes, já há muitos anos, e eu tenho um hábito diferente do professor, vejo também alguns monumentos, vejo preocupar também com isso, mas eu gosto de contatar com as pessoas. Ah, não, mas eu gosto E também. quando as pessoas... eu não estou dizendo que o senhor não gosta, eu estou dizendo que eu particularmente faço meus itinerários buscando ir naquele agricultor que trabalha lá, tal, o senhor de idade e tal. Eu nunca me esqueço, tem isso escrito em algum livro, mas eu ouvi de um italiano que me disse que a Itália vive de acender vela aos mortos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não seja tanto assim, mas que nós temos que preservar as coisas. O que tem ali é coisa do passado. Você vai para ver um museu, você vai para ver uma ponte que é antiga, você vai ver uns resquícios da guerra, você vai para conhecer mas se vai também para conhecer uma pequena empresa lá no meio das montanhas que tem 4 pessoas da família trabalhando. É uma solução incrível, onde tu faz um jantar incrível, onde tu tem uma coisa... Ou seja, essas coisas têm que, além de preservar, têm que ser criadas naquele ambiente. Exatamente. E a preocupação do professor Dilson é exatamente essa, né? De manter as coisas, de preservar. E eu participo disso. A Quarta Colônia precisa cuidar mais. Não, mas eu percebo assim que aqui, com a evolução, etc., vai ser evitado muita coisa que é criticável na região da Serra, né? Onde houve toda aquela degradação. Então, isso eu acho ótimo, eu sou bem esperançoso. Sempre sou otimista, né? Uma marca, eu né? também. Otimista. Claro. Aqui vai dar certo. E já está dando certo. Eu considero muito bem começado esse novo ciclo, essa redescoberta da Quarta Colônia. Eu tive oportunidade há muitos anos, eu tenho praticamente certeza que teve um certo período que havia um convênio da nossa universidade aqui com a ISFAM, Patrimônio Nacional, né? Então, o professor Curtis lá, então, ele mandava 2 arquitetos, no caso, que estavam cedidos para a ISFAM, descobrir as regiões da Itália, né? Então, foi, acho que, o primeiro que andou lá para o Antônio Prado, Caxias e tal, e também aqui também. Foi assim, a primeira tomada de posição ainda naquela fase da ISFAM, e depois, claro, aí que eu também descobri a Quarta Colônia, até os meus antepassados também, né? Então, é muito bom a gente ver os resultados concretos agora. É gente muito boa que está trabalhando, acredito muito na equipe atual. Nós estamos organizando, a gente estava esperando para ver se conseguia financiamento, né? E nós tivemos um projeto agora aprovado para novembro, final de novembro, 27, 28 de novembro, a gente até pode depois combinar outra, com detalhamento, um seminário internacional de formação interdisciplinar dos professores da Quarta Colônia. E quem virá, e linkando com a questão dos 150 anos da imigração italiana. Então, vai ter uma exposição de todas as escolas com os alunos e os professores dos trabalhos desenvolvidos dentro da educação patrimonial com a questão dos 150 anos e da questão também da crise climática na nossa região. Linkando exatamente essa questão de como preservar, como perceber isso tudo e a questão do processo histórico. E para isso nós convidamos, né, a coordenadora geral dos Geoparques da Itália para vir, né? E outras pessoas vinculadas à questão dos 150 anos, principalmente linkados a museus italianos, né? Para vir conhecer a nossa região e vir aqui. Também, então, assim, as secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, como de Justiça, onde está sediada a coordenação da Comissão dos 150 anos, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo estão parceiras nesse processo, né? Como a FAPERGS. Agora a gente vai ver, o projeto foi aprovado, nós temos que ver agora se vai ter liberação de verba específica ali ou não.
para nós organizarmos esse grande evento, não só de palestra, mas como se fosse uma abertura das nossas comemorações, né, dos 150 anos. Não há material de divulgação, vocês estão sabendo em primeira mão isso, porque foi ontem que essa coisa, né, que a gente está tendo essas notícias, a gente vai ter que conversar depois com todos, que o projeto a gente faz há bastante tempo e esse projeto foi montado junto com todas as secretárias de educação dos municípios. Então, é um projeto bem parceiro, né, através do mestrado em Patrimônio Cultural da universidade e as secretárias de educação dentro com a questão da direção toda do Comitê Científico do Geoparque Quarta Colônia. Então, também é algo bem importante, né? E que a questão do álbum vai ser dia 18, né, Zanella, de agosto, o lançamento em Caxias, né? E depois vai ter outros... Estaremos presentes todos que estamos aqui, né? Marcando o espaço e o local, né, nessa questão da Quarta Colônia e prestigiando esse primoroso trabalho e ideia, né, do Consulado Italiano do Rio Grande do Sul, e também da Universidade de Caxias por essa coordenação, né? E o trabalho aqui também do Zanella coordenando essa nossa presença nesse material. Nossa, a senhora falando e eu pensando assim, nós precisamos mais de uns 3, 4 programas. Temos muitos assuntos que são realmente muito importantes. Mas eu vou ter que dar uma má notícia, pelo menos para mim é uma péssima notícia, que o nosso tempo está acabando. Eu não sei, mas eu acredito exatamente no que o Einstein dizia, o tempo é relativo, porque para mim essa hora passa assim, como se fosse em 10 minutos, o tempo voa. Mas eu gostaria que vocês rapidinho contassem os projetos de vocês. Professor Binato? Olha, eu continuo fiel, né, à questão cultural, ao patrimônio, que eu acho que é uma questão está vinculada à minha pessoa, essa valorização dos diversos patrimônios. E eu vejo como se multiplicou nos últimos tempos, principalmente aqui na universidade. Logo que eu vim para cá, para lecionar na Engenharia Civil, onde nós temos aqui um ex-aluno excelente aqui, né? Naquele tempo eu dizia, eu sou um general sem soldados. Eu queria lutar e comecei já num prédio aqui, que hoje é Caixa Econômica Federal, queriam demolir, e eu, entre 5 ou 6 arquitetos na cidade inteira, lutando, trazendo aquele pessoal, nós conseguimos até pelo menos preservar a fachada, embora fosse um prédio, nem era tombado, né? Então foi minha primeira batalha aqui. E eu dizia, mas um dia eu terei mais aliados. Felizmente, hoje nós temos 3 cursos de arquitetura, nós temos o mestrado em patrimônio e, acima de tudo, atitudes efetivas, políticas com relação a isso. Então, eu olho para trás e percebo que valeu a pena aquela primeira batalha. E realmente eu sou otimista, eu acho que tem muita coisa para fazer e nós estamos assim, na mão dessas pessoas que estão sendo citadas aqui, o Dilson, aqui presente, o Zanella, a professora Medianeira também, que é uma grande batalhadora. Então, eu tenho certeza que eles continuarão com muito afinco, com muita garra, né? Isso é típico dos italianos, essa nossa alegria, essa vontade de realizar. Então, fica essa mensagem de otimismo. Eu pretendo continuar minhas atividades, agora mesmo fora da agência consular, não como agente consular oficialmente, mas sim atendendo às necessidades por hora do consulado, e brevemente nós teremos um novo agente consular que será indicado, já anunciado pelo senhor cônsul. Mas eu queria dizer, o trabalho feito, o álbum, com a participação brilhante de todos os professores, abordou um dos temas que se chama gastronomia, as festas e a gastronomia. E eu vou lhe deixar um livro que eu pertenço ao Círculo Friulano, sou vice-presidente atualmente do Círculo Friulano da Associação Italiana de Santa Maria, e nós traduzimos um livro das comidas daquela região da Itália, as nossas raízes à mesa, le nostre radici a tavola. Conta como as comidas daquela região são feitas em todo o mundo.
Eu tenho lá para ti, eu dou em italiano. Eu tenho em italiano. Mas assim, é para dizer da importância que não é só nós que estamos tentando nos preocupar, quem já está na frente, digamos, com grandes projetos, está ainda trabalhando. Quer dizer que isso é um trabalho contínuo e que isso anima a gente. A gente vê que a coisa evolui e as ideias nascem, e com esse grupo brilhante foi um ótimo trabalho, ótimo ter participado da coordenação, e nós vamos participar da festa de lançamento, que é no dia 18 em Caxias do Sul, com jantar e solenidades com pessoas de todo o estado. Eu agradeço a oportunidade da Maria Aparecida aqui, que tão bem conduziu aqui os trabalhos, e dizer que estamos às ordens. Nós temos que preservar, nós temos que informar e nós temos que bem referenciar tudo o que se faz. E eu acho que o trabalho que eles fizeram foi ótimo, nesse sentido, está atendendo. Bom, esse livro é assim, ó, a gente abre já, o estômago já diz assim, ó, tô aqui, porque realmente é uma tentação. Eu sou suspeita, né? Mas eu acho que aonde, nossa, aonde tem italiano tem comida boa, né? E se alguém quiser esse livro, as nossas temos muitas raízes... unidades, porque esse livro ele é lançado na Itália como o nome oficial Le Nostre Radici a Tavola. Nós fizemos a tradução e a Universidade de Udine imprimiu e nos cedeu algumas. Nós não temos muitas unidades, mas na Associação Italiana temos. Ai, um radite, uma saladinha, assim. Nossa, chegou a me dar fome. Professor Dilson. Então, eu agora como aposentado, né? Então eu vou dizer assim que eu tenho muito mais tempo agora para pintar, me dedicar às minhas pinturas, né? Claro que a gente tem outras atribuições para fazer no dia a dia, mas... Todas as atribuições de casa. De casa, lavar louça, fazer comida, a coisa mudou, Mas enfim, eu estou bem satisfeito e eu quero continuar nisso, então é o que eu estou gostando, estou adorando, né? Então eu vou continuar com a Quarta Colônia. Nossa. Nós temos então esse evento de novembro que vai ser fundamental e é junto com vários órgãos, inclusive na questão da Unesco, e da continuidade ao ser professora, né, gestora de projetos e trabalhando para a nossa comunidade, família, universidade, sendo professora, né, que eu acho que é bem importante isso. Nossa, como eu queria continuar ouvindo e aprendendo com vocês, mas o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a vinda de vocês, a disponibilidade e o carinho de estar aqui no TEMOV. E coloco à disposição o TEMOV sempre que vocês tiverem algo que queiram divulgar e que queiram conversar, porque eu também, né, como uma boa descendente de italiano, conversa boa, comida boa, eu acho que é uma das coisas que me move. Muito obrigada por tê-los conosco. Muito obrigada. Parabéns, Cida. Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOV nas ondas do conhecimento. Vai ficando por aqui. Desejo uma semana levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?